vou chamar agora o Marcelo Queiroz, que é o Head de Estratégia de Mercado da ClearSale, para falar um pouco mais sobre a evolução das finanças para todos os segmentos até o real digital. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estava acompanhando desde o início aqui o evento, muitas informações interessantes. Espero conseguir contribuir um pouquinho e eu acho que eu vou até aproveitar alguns dados aqui para concatenar com a mensagem que eu gostaria de passar. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Marcelo Queiroz, eu sou Head de Estratégia e Novos Negócios na ClearSale, mas aqui em especial eu vim falar de um conceito que está muito forte, acho que o anuário mostra isso, que é essa jornada de evolução das finanças, que hoje são ofertadas por todos os segmentos, em todos os lugares, e a gente pode falar, inclusive, que a gente está chegando num mundo tokenizado, inclusive, com a evolução dessa jornada. Mas antes de eu entrar aqui e falar especificamente sobre este conceito, muito rapidamente eu queria passar para explicar a ClearSale, porque a ClearSale está dentro dessa jornada. A ClearSale é uma empresa brasileira, então a gente tem muito orgulho de ser uma empresa brasileira, com 20 anos de história e passando pelo processo de digitalização do mercado. A gente começa no começo dos anos 2000, entregando soluções para antifraude, para o e-commerce, a gente evolui no mercado, entregando soluções de KYC, análise de identity proofing, crédito, evoluímos, a gente atua hoje em 5 países, analisa transações de vários países e a gente está em vários segmentos e tem orgulho de ter, inclusive, recebido alguns prêmios em relação à tecnologia. Hoje a gente tem a confiança de mais de 100 mil empresas de forma indireta e de forma direta, mais de 7.500 empresas que confiam para que a ClearSale faça análise de risco, de crédito e contribua nesse processo de jornada digital do mercado brasileiro. Aqui tem alguns logos de todos os nossos clientes. A gente tem atuação em vários segmentos, financeiros, segmento de e-commerce, bancos digitais, marketplace. E durante esses 20 anos a gente construiu um excelente data lake que mostra o conceito do comportamento do consumidor digital, onde a gente tem muitos dados e a gente, através desses dados, usando muitos componentes de tecnologia desenvolvidos nesse período, a gente se posiciona com o diferencial de estar ajudando todos com dados, gerando efeito de rede, usando componentes tecnológicos e, em especial, usando toda a nossa capacidade de analytics, entregando mais do que uma empresa tech, apesar da ClearSale ser classificada como uma empresa tech, a gente considera uma empresa analytics tech, onde a gente usa tecnologia para entregar análise de risco. E é por isso que o nosso propósito é deixar a vida digital mais simples, segura e justa, para que isso fique de uma forma muito simples, que os nossos clientes, que são alguns deles instituições financeiras, possam entregar isso na ponta. E a gente continua evoluindo em termos de evolução, de inovação, melhor dizendo. A gente está em várias frentes novas, como crédito, cibersegurança e até o processo do Pix. E a gente entende que a evolução ela se dá em vários contextos. A gente tem organizado em business units, em especial quando a gente fala da business unit de New Ventures, onde eu estou atuando, a gente tem uma visão muito forte de uma tese de embedded finance. E é aqui que isso coincide com esse conceito de jornada. O conceito da jornada ela é uma jornada de evolução que ela vem fortalecida pela questão de tecnologia e também pelo fomento da dinamicidade, né, da dinâmica que existe no segmento financeiro brasileiro. E aqui eu vou trazer um exemplo. Esse slide, normalmente, eu tenho vários logos, mas, em especial, eu tirei os logos aqui de instituições, dado, obviamente, a questão aqui do anuário, para não chamar a atenção para uma instituição especial ou outra. Mas vamos se apegar aqui nesse horizonte. O dia que a gente começa com uma jornada de fintechs e IPs. Então, lá no começo, em 2009, então aqui eu estou trazendo um resumo de tempo aqui, em 2009 a gente tem um grande conceito de desmaterialização da tecnologia com o lançamento do smartphone, do iPhone em especial, que traz um conceito de desmaterialização e incorporação de vários serviços dentro de um dispositivo que é o mobile. E, simultaneamente, aqui também, olhando o cenário brasileiro, a gente tem ali onde começa o que alguns chamam da guerra das maquininhas. Então, um processo que o Banco Central acelera uma desconcentração de mercado. Isso acelera em 2011 com uma série de novas normatizações, permitindo com que, inclusive, neste conceito, foi o primeiro conceito de aceleração de competitividade no mercado, a gente vai para um modelo onde a gente tem uma maior competitividade, onde eu posso transacionar cartões em várias credenciadoras diferentes, posso começar a fazer antecipação de recebíveis
pelos lojistas em várias credenciadoras diferentes, fazendo uma transação em uma, antecipando em outra. Isso cria uma dinâmica toda para o mercado. E em 2013, a gente tem um grande advento que muitas vezes passa despercebido, mas muito do que a gente está vivendo de revolução hoje começa naquele momento, em 2013, onde de fato se institui as contas de instituição de pagamento. E aí, a partir disso, aparecem vários logos novos, e aqui começa uma grande revolução no mercado, onde surgem várias fintechs que conquistam o mercado, e essas fintechs, algumas estão virando banco, e também acontecem o movimento dos próprios bancos virando fintechs, entregando vários outros serviços, como o próprio Cantarino comentou, entregando inclusive Bank as a Service, estão fazendo uma transformação muito grande do mercado. Em 2018, já se começa a falar de uma nova jornada, e essas jornadas elas não são excludentes, elas são incorporadas, e todo o mercado ele vai nesse movimento. Então, em 2018, já se começa a falar de Open Banking, não se usava ainda o termo de Open Finance, já de um conceito de pagamentos instantâneo, um estudo do Banco Central, ele acelera isso, e em 2020, como o Marcos citou, existe o lançamento do PIX, do pagamento instantâneo brasileiro, que gera um impacto muito grande, fortalecendo todas aquelas empresas e instituições como fintechs que operavam no mercado, permitindo que elas acelerassem. Em 2021, o Open Banking, já rebatizado de Open Finance, entra em fases mais avançadas, a gente começa a ter compartilhamento de dados, o ITP, o Iniciador de Transação de Pagamento, começa a operar, a gente começa a fazer uma interligação de PIX com o Open Finance. Em 2022, nós já começamos a falar de uma nova jornada, e essa nova jornada é a jornada do CBDC e do Real Digital, onde acontece o Lift Challenge do Real Digital, e vários casos de uso são estudados. E agora a gente está em 2023, e em 2023 a gente tem uma pauta que continua sendo uma pauta de evolução, por exemplo, do Pix com várias novas funcionalidades, o Open Finance com o ITP cada vez sendo mais empresas disponibilizando esse serviço, hoje já são 20 empresas que podem operar como ITP, que é uma ótima conexão para mostrar a capacidade do Open Finance, vários serviços sendo construídos usando o Open Finance, inclusive nessa questão de democratização de crédito, aproveitando informações disponíveis de consentimento no Open Finance para fazer análise de créditos diferentes, já usando esses tipos de dados. E essa agenda só tende a evoluir, agora a gente está rodando, por exemplo, o piloto RD do Real Digital, já testando novos casos de uso e projetando para 2025 a iniciação de um novo modelo de economia tokenizada, onde a gente vai ter o Real Digital, o Real tokenizado e novos serviços financeiros. E isso não vai parar aí, a gente tem certeza que isso é um processo de evolução, mas o principal aqui é mostrar que essa jornada é uma jornada que ela não é uma jornada excludente, na verdade, é uma jornada participativa e que ela vai aumentando gradativamente, incorporando e gerando um cenário que, em especial, eu gosto de chamar que é um cenário de Embedded Finance 2.0. E o que é Embedded Finance 2.0? Aqui eu trago um slide sim, mostrando logos, mas são logos de fora, para não mostrar somente alguns logos do Brasil, que a gente está no mercado de ecossistema. E talvez no mercado brasileiro a gente talvez tenha um dos ecossistemas mais dinâmicos do segmento financeiro. Eu tenho provedores de serviço, que são bancos, fintechs, eu tenho enablers, empresas de tecnologia que ajudam a entregar, por exemplo, Bank as a Service, modelos de crédito diferenciados, modelos de conectividade, novas formas de pagamento e mais. A gente passa a ter outros players que não são os players tradicionais, os bancos e até mesmo as fintechs, como varejo, telecom e outros segmentos que podem prover serviço financeiro para os seus clientes finais ou permitir que os próprios clientes finais façam serviços de intermediação para outros, que a gente chama de P2P. Isso é uma revolução que, obviamente, tem um cenário global, é que eu só não coloquei os logos do cenário Brasil, mas a gente tem talvez um mercado extremamente dinâmico. E quando a gente fala de Embedded Finance 2.0 no Brasil, a gente tem exatamente esse ecossistema que foi dinamizado por uma agenda de modernização do Banco Central, que traz fintechs que já estão virando bancos, que a gente traz big techs de fora que querem começar a operar no Brasil, e a gente já tem alguns exemplos de empresas de mensageria, por exemplo, já operando modelos entregando intermediação de pagamento, e temos grandes bancos que souberam efetivamente navegar nesse mercado e se posicionar buscando e entregando soluções de fintech ou sendo provedores ou criando funding e entregando, por exemplo, via serviço, Bank as a Service, ou mesmo funding ajudando e dinamizando.
E isso vem de uma agenda muito forte, como eu citei, do PIX, do Open Finance, do BNPL, né, que no Brasil, BNPL é um termo bonito, Buy Now, Pay Later, que o pessoal usa fora, e aqui a gente já tem crediário há muito tempo, e o crediário digital também é uma realidade no Brasil. E a gente evoluiu porque a gente chama de real digital, CBDC, tokens. E agora, nas últimas semanas, está se falando muito de uma questão que o Banco Central colocou, de um super app. Então, o Banco Central vai disponibilizar, iremos criar um super app. Na verdade, o que a gente está falando é uma agenda que o Banco Central, dentro dessa agenda de modernização especial PIX, Open Finance e Real Digital, já vem falando há algum tempo, e ele já vem citando desde o ano passado essa capacidade de integração desses pilares, eu vou chamar assim, que pode permitir uma dinamização ainda maior da economia. E é justamente isso que eu quis mostrar naquele conceito da jornada. E aí é que entra um mar de possibilidades. Então, muitos estão com medo, será que o super app vai substituir os bancos? Muito provavelmente esse super app que o Banco Central está comentando, ou comentou em alguns eventos, na verdade, é uma criação de ecossistema, é a dinamização desse ecossistema que eu chamo de Embedded Finance 2.0, entregando isso como um portfólio de infraestrutura e de serviços, permitindo que as instituições financeiras possam elas sim competirem com os seus super apps, ou seja, com ambientes onde você possa, ao mesmo tempo, ter pagamento, identificar dados distribuídos consentidos entre várias instituições financeiras através do Open Finance, dinamizando modelos de crédito para além dos meios de pagamento mais utilizados, como cartão de crédito, tendo um Pix crédito, e até mesmo criando tokenização da economia, tendo capacidade de tokenizar ativos, e como eu converjo isso, por exemplo, com modelos de pagamento instantâneo. E tudo isso está posto, e essa jornada é a jornada linda que eu chamo de Embedded Finance 2.0. A Clearseio, ela atua, a gente tem a preocupação de ter esse olhar e conseguir entregar serviços nesse conceito. Nosso propósito é esse, tornar cada vez tudo mais simples, olhando desde transacional, BNPL, real digital, e eu trago aqui uma mandala para mostrar como existe uma dinâmica do mercado que está muito forte, e muita coisa ainda para ser construída justamente nesse conceito de integração. Eu vou dar só 3 exemplos do que tem em relação à capacidade, que ainda não está implementado, mas que a gente está estudando e que a gente enxerga que o mercado pode ir nessa direção. Primeiro dela, eu posso claramente pegar o ITP, hoje já disponível, pegar tudo que a gente tem de produtos BNPL disponíveis no mercado, com modelos de orquestração de pagamento, e a gente tem a capacidade, claramente, de gerar o que eu chamo de ITP ampliado, ou seja, um ITP que pode, já dentro de uma dinâmica do Banco Central que ele citou, de entrega de novos meios de pagamento para além do PIX, incorporando novos meios de pagamento, criar um ITP ampliado, criando um novo modelo de orquestração para o mercado, talvez criando um novo tipo de arranjo, o que está nessas declarações que a gente pode entender de forma subentendida de um super app ou do Pix Crédito, substituindo o cartão de crédito, e o ITP sendo essa grande capacidade de virar esse novo modelo de orquestração. Então, este é um exemplo. Um outro exemplo interessante, a gente pode pegar o BNPL, por exemplo, ou seja, a disponibilização de um crediário digital no varejo, e aí lembram que a gente tem uma dinâmica onde eu tenho varejistas operando, inclusive com financeiras, pegar conceitos novos de credenciais verificáveis em modelos blockchain e passar a criar, então, o conceito de uma credencial de Know Your Customer, usando identidade digital descentralizada, por exemplo, permitindo com que de forma dinâmica, instantânea, em questão de segundos, eu ofereça ali um BNPL super personalizado. Não personalizado para um segmento, mas personalizado para aquela pessoa específica que está solicitando crédito. Porque eu tenho um conjunto de dados que são daquela pessoa, que estão dentro daquela credencial, que ela disponibilizou de forma dinâmica, e as instituições financeiras teriam capacidade, e aí a gente já tem tecnologia para isso, é modelo de implementação, fazer essa análise em tempo real, e aumentando, justamente, dinamizando o crédito. Uma outra questão é hoje a questão de segurança no PIX. O PIX, para instituições financeiras, por exemplo, tem toda uma dinâmica de segurança, que o Banco Central vem aumentando essa agenda de segurança, mas que pode evoluir, inclusive, aproveitando essa questão do real tokenizado, do mercado tokenizado. E aí aqui a gente entra com a possibilidade, por exemplo, do bloqueio cautelar para uma transação específica. Não existe conceito de bloqueio cautelar para o PIX, quando uma instituição, quando recebe uma transação, identifica que aquilo tem algum nível de risco, e ela pode bloquear. Normalmente ela bloqueia a conta inteira.
No momento em que eu tenho o real tokenizado, eu posso pegar aquela transação específica de Pix que eu estou recebendo de R$ 100, por exemplo, transformar aquilo num real tokenizado, quando estiver implementado, por exemplo, em 2025, e ali eu consigo bloquear exatamente aquela transação Pix, transformando aquilo num token de risco e classificando e tendo todos os dados encapsulados naquele token. Aqui eu trouxe só 3 exemplos de toda uma dinâmica que está colocada nesta jornada e que a gente está acompanhando, o que mostra que essa jornada ela só tende a evoluir e que o mercado brasileiro tende a ser, talvez, como exemplo, como a gente já é referência em relação ao Pix, como talvez um dos melhores modelos de pagamento instantâneo do mundo, e a gente vem acompanhando o Banco Central fazendo um excelente trabalho em relação ao CBDC também, continuar tendo um dos, se não o melhor, sistema dinâmico em termos de tecnologia, capacidade e oportunidade do mercado. Isso faz muito sentido para a Clearseio, porque esse é o nosso propósito. Conseguir entender e cada vez mais tornar a vida digital simples, segura e justa para todos os brasileiros. Agradeço o tempo, tentei passar rapidamente aqui, obrigado. Aqui tem um QR Code, se alguém quiser colocar e ler, consegue ir para o meu LinkedIn, um prazer se a gente puder continuar conversando. Essa é a nossa missão, entregar tecnologia para dinamizar o segmento financeiro e vários outros segmentos no Brasil.